essa questão do campo econômico, especialmente, que ele pôs um pé na questão ideológica, tal, chamar de ideologia, aquilo é até exagero, mas tudo bem. Como é que fica, então, as nossas relações econômicas? A professora mesmo lembrou que nós temos 200 anos de relação, foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, porque é o caso da Argentina, nem existia a Argentina moderna ainda, né? Então, foi os Estados Unidos. Então, como é que fica essa questão econômica a partir de agora? Olha, é importante tentar negociar, né, na questão das tarifas. A gente conseguiu a retirada, e aí eu acho que tem que mencionar o papel do Joesley Batista, né? O Joesley Batista teve um papel diplomático muito importante, tanto na questão do Brasil quanto na questão da Venezuela. Agora a gente está vendo o papel dele. Então, retirou, né, em setores sensíveis como carne não estava nem, né, já estava conseguindo abrir outros mercados. A carne brasileira é muito bem vista e a gente se especializou na carne halal, então o Oriente Médio cresceu muito a exportação brasileira e o Brasil, a semana passada, bateu recorde na produção de carne superando os Estados Unidos. Então a gente não ampliou nossa demanda, né? O fato dos Estados Unidos ter cortado por um período fez com que a carne brasileira buscasse novos mercados e hoje a gente está produzindo mais do que a gente produziu ano passado, o que é fantástico. Café, que tinha sido muito prejudicado e foi muito sentido pelo norte-americano. O americano adora tomar o seu cafezinho, Starbucks está lá, não é por acaso, né? E agora também foi retirado. Mas o setor industrial ainda está sentindo e é muito importante que a diplomacia brasileira trabalhe para que a gente volte a exportar alguns produtos da indústria brasileira que não consegue vazão em outras áreas, em outros países. Não é tão simples conseguir negociar em outros países. Então, eu acho que esse é o trabalho de 2026, uma tentativa de retomar as tarifas anteriores para esse setor que tem aí sentido. Vamos ver. Então, a expectativa acho que é essa, buscar trabalhar a diplomacia para isso, para que a nossa indústria continue crescendo. Professor Alexandre Pires, essa mesma questão, né, sem ser muito otimista, tal, mas é possível fazer com que as relações Estados Unidos-Brasil elas passem por um outro patamar, até positivo, né? A partir, por exemplo, do ano que vem, porque começa a estabelecer uma relação mais próxima de onde é possível um complementar o outro e o nosso intercâmbio, que é muito forte com a Ásia, pode até ter uma pequena diversificação com os Estados Unidos. Eu não estou parecendo o Dr. Pangloss do Voltaire, sendo aquele otimismo incrível, mas tem esse lado também. E aquela visão trágica a partir do 1º de agosto se foi, né? Não, há um novo momento. É sempre interessante quando alguém te chama para fazer acordo. A gente tem que considerar isso. Os Estados Unidos há anos não presta atenção na América Latina. O único país que eles observavam era México. Tanto é que o México hoje é altamente dependente, muito mais suscetível ao tarifaço, a ponto de agora ter que colocar tarifas na China para evitar a triangulação. O Brasil fica um pouco mais imune a isso. Só que também tem um detalhe importante. Nossa economia ela tem complementaridades, mas também é altamente concorrencial. Ou seja, os Estados Unidos é muito bom em agro, nós também, em aviação com mais valor agregado eles também têm interesse, setores de siderurgia eles também. Então, assim, nós concorremos, mais ou menos a situação que nós temos com a China. Nós não somos complementares, estamos nos tornando complementares porque a nossa indústria está desaparecendo. Infelizmente. Infelizmente. E tem um outro detalhe importante, né? O Brasil não é internacionalizado. Acho que se a gente somar tudo, dá uns 20% do nosso PIB, pegando importação e exportação, que é ligado ao comércio internacional. Isso talvez tenha sido a vantagem do Brasil, que explicaria o porquê que nós conseguimos esperar, o que deu um sinal péssimo para quem se apressou. Mas quem se apressou, pegando o Sudeste Asiático, são aqueles países que têm muitos vínculos. Então o Brasil agora está sendo convidado por um acordo, vai ser muito duro, o Brasil tem uma estrutura de protecionismo imensa, o professor deve ter acompanhado toda a montagem dela, ou seja, o que a gente tem não foi montado há 10 anos, isso está há 40, 50 anos sendo montado. Então como que você desfaz esse cipoal, né, de tarifas e barreiras? Então assim, o Brasil está sendo chamado por uma negociação e pode ser sim que a sua visão positiva eu até tenho que concordar, ou seja, dependendo da habilidade do governo, ele consiga chegar em acordo, né, e abrir mercados. O grande problema que eu tenho visto eu li todos
os acordos americanos com o resto do mundo. O padrão é o seguinte: Made in USA, feito nos Estados Unidos, tem que ser passaporte para o mercado de qualquer país. Ou seja, nem questões de regulação e metrologia, padrões e medidas podem virar barreiras. Então, esse é o acordo, o default padrão deles. O Brasil vai aceitar esse acordo ou não? É o acordo que a Indonésia teve que fazer, o Japão praticamente teve que aceitar isso. Então, vários países tiveram que aceitar isso. Isso é o que o Trump já tem pronto, esperando a assinatura do presidente Lula. E pode ser também, né, professor Danilo, quando o professor Alexandre Pires faz a referência ao Japão, o Japão também depende do poder nuclear norte-americano, assim como a Coreia do Sul, né? E lembrando a quem nos acompanha, o Japão ficou ocupado 5 anos pelos Estados Unidos até 1950, do final da guerra, 45 até 50, e a Constituição japonesa, que por indicação de um grande jurista que foi ministro do Supremo, que outro dia falou comigo, falou, dá uma lida aí na Constituição japonesa e tal, e que é de 46, mas começa, entra em vigor 6 meses depois, em 47. E é incrível que ela começa justamente igual a Constituição norte-americana. Nós, vírgula, o povo japonês. E aí vai aí a estrutura, e é engraçado que logo fala em soberania do povo. Se é algo que nunca tinha aparecido no Japão até aquele momento, é o conceito que afinal isso é Locke, isso é o mundo ocidental, né? Mas essa questão que não é que conosco, né, professor? Né? Essa questão militar não se coloca até o momento, ao menos o subcontinente aqui da América do Sul é o local mais pacífico do mundo, né? Ainda bem, né? Sim. Agora, como é que fica isso, então, daqui para frente? Quer dizer, nós tivemos em certo momento uma relação muito mais próxima com os Estados Unidos. Por uma série de razões, isso foi alterado, tal, até porque a China apareceu como uma grande potência se rivalizando com os Estados Unidos. Como é que fica na sua análise daqui para frente? Primeiro, só lembrar que a Constituição japonesa teve um dedo significativo do então General MacArthur. Que estava lá. Que General MacArthur. Era o governo, era que mandava, é verdade. Foi entregue, né? Isso foi entregue. Eu tentei ser gentil, mas enfaticamente é isso. Né? Mas, professor Alexandre, o que eu acredito agora, primeiro nós temos que pensar o papel do Brasil, professor Villa, nessas relações com os Estados Unidos, depois daquilo que nós denominamos aí a apresentação da doutrina Trump. Quem diria que teria uma doutrina Trump? Pois bem, isso é muito interessante. O governo Trump 2 se diferencia muito do governo Trump 1. O governo Trump 1 não tinha um projeto de longo prazo, um projeto de nação. Claro que nós observávamos alinhamentos, né, professor Alexandre, professora Natália, a tradições de política externa americana, especificamente a tradição jacksoniana, muito preocupado com questões de segurança e acessibilidade de recursos estratégicos. Mas agora o que nos parece é que existe um projeto e uma perspectiva, uma visão de mundo que está sendo redesenhado. Tanto que nós ouvimos muito, né, esse repetido renascer da doutrina Monroe. Né, da doutrina Monroe. Mas nada mais, nada menos, o que nós estamos percebendo? Que os Estados Unidos não negam, isso é um equívoco, ao meu ver, professores, não negam a sua condição hegemônica. Aliás, os americanos nunca negaram a sua condição hegemônica, mas reconhece que, dentro dessa nova realidade que se constrói, né, há de se falar de convivência com potências regionais de grande porte. Ou seja, os americanos não aceitarão um compartilhamento de poder mundial com a China. Reconhece o quê? Antagonismo. Reconhece na Rússia um papel talvez do quê? De mediação e intermediação entre essas duas potências em antagonismo. É por isso que os americanos preterem os europeus em prol do quê? De uma situação de pacificação do conflito russo-ucraniano. Mas, diante dessa realidade hegemônica, os Estados Unidos têm que firmar o seu papel de controle regional. Diga-se, América. E nesse sentido, professor Villa, eu vejo agora que no projeto de Trump, o Brasil, que sai de um quê? De um papel de antagonismo, ele será tratado como um parceiro. Por que eu digo isso? A professora disse,
do Joesley Batista. E não falo só do Joesley Batista. Eu falo daqui da diplomacia americana, brasileira, inclusive do governo brasileiro, diga-se o presidente Lula, nesse processo que se constrói de transição do governo venezuelano, da saída de Maduro. Volto a insistir, Trump vocifera, Trump fala alto, mas eu hoje tenho minhas dúvidas que existirá, Alexandre, uma intervenção militar de fato. Não é? O professor Natal, é muito difícil. E aqui eu vejo um papel imprescindível do Brasil nesse processo de transição. Então eu vejo aqui o quê? Uma parceria. Mas lembrando sempre, dentro daquilo que também observamos do nosso governo, com autonomia, com soberania, com um certo descolamento, mas sempre com a habilidade política do presidente Lula. É verdade. Bem, é que a gente, muitos que nos acompanham, né, ficam um pouco tensos com esse mundo em mudança, né? Porque durante